Olá, eu sou a Adriana Teixeira e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o papel do caminho espiritual em nossas vidas. O Pathwork além de uma metodologia de autoconhecimento, é um caminho espiritual. E em alguns momentos da nossa caminhada, pode ser que sua ênfase maior esteja na metodologia do autoconhecimento. E em algum outro momento, sua ênfase maior esteja no caminho espiritual. Quando a gente fala em espiritualidade, o que primeiro vem à sua cabeça? É uma ideia, uma imagem, um conceito, né? Essa é uma provocação, faz parte um pouco do trabalho da metodologia. Um dos aspectos que a metodologia faz, que é meio que a gente poder olhar para o conteúdo que a gente já tem como crença na nossa cabeça, que pode limitar a nossa experiência do momento, vivencial do momento. Como seria isso, né? Tipo, se para mim espiritualidade representa algo, né? Tem uma conotação, uma representação de algo que eu meio que rejeito, não quero, já é um tema que não vai me interessar. Se é algo, se ao mesmo tempo já traz um conceito que é fácil para mim, onde eu me identifico, eu me movo bem, então sim, eu já paro para ouvir. Ótimo. Qual é a questão? É que muitas vezes o fato da gente dizer assim, não para uma determinada coisa, pode fazer você não ter a sua interpretação daquela coisa, já que você não se permitiu. Mas também tudo bem, né? Porque a vida também é assim, a gente seleciona. Hoje eu tô trazendo esse aspecto do caminho espiritual, porque no fundo as duas coisas dialogam muito entre elas. No fundo, para mim, são uma coisa só. Do ponto do caminho espiritual, hoje, o que eu quero trazer é assim, a possibilidade, tá, da gente usar o termo espiritualidade como fonte, digamos assim, fonte de vida, onde você pode buscar sabedoria, amor, poder, força para enfrentar, para viver sua vida com plenitude. Essa é a proposta que eu trago de ideia para que a gente desenvolva aqui esse conteúdo. A princípio, quando a gente fala de viver uma vida plena, em plenitude, a gente então pode pensar quais são as dimensões de um ser humano que às vezes eu não estou incluindo na minha vida. Porque assim, a gente enquanto ser humano tem nossos desafios da área racional, né? Que nos puxam para a vida com um determinado movimento. Nós temos os desafios da área emocional, nós temos os desafios da área física, né? E tudo que não tá dentro disso, a gente vai chamar de espiritual. Então, assim, que seria uma dimensão a mais. O que a gente pode entender de diversas formas. Aqui eu vou tratar como fonte de vida. Nesse momento, tá? Eu vou tratar desta forma. Então, vamos lá. Quando alguém diz assim, estou numa busca espiritual, iniciei um caminho espiritual. Do que isso tá falando, né? Muitas vezes, quando a gente tá vivendo lá a nossa vida,
A pessoa tá lá, vivendo a sua vida, e lidando com a vida como ela é. O que tá bom e o que não tá. O que lhe traz satisfação, sentido de realização, e o que lhe traz sentimento de dor, de frustração. Isso faz parte da vida. Ela tá lá vivendo. Só que em algum momento ela sente algo como um vazio, né? Sente que dá para realizar mais do que está ali realizando. Mas veja só, eu não estou falando de ponto de exigência. Eu estou falando assim, de quando a pessoa está percebendo que há muito mais potencialmente a ser vivido do que ela está conseguindo viver. E veja, é dentro da vida dela, tá? Então, é desse ponto que eu tô falando. Eu não estou falando de expectativas. Eu estou falando de a pessoa vivendo a sua própria vida e sentir que há um potencial muito maior do que ela está conseguindo acessar. Isso muitas vezes é o que desperta uma busca. Quem já está num caminho espiritual, já faz alguma busca, vai ter, óbvio, mais facilidade com a abordagem que eu estou trazendo. Quem não, talvez possa olhar por esse lado de o que pode existir além do que eu tô vendo agora. É só isso. Então, assim, isso desperta o sentido de uma busca, né? E quando a gente enfrenta uma busca na nossa vida, e aqui eu tô trazendo a questão da busca espiritual, mas você pode fazer um paralelo com alguma busca, alguma outra busca que você deseja ou esteja fazendo, esteja motivado a fazer nesse momento. O que acontece? Primeiro, a gente muitas vezes inicia a busca sem saber exatamente o que está buscando. Mas você começa a busca. Esse lugar do não saber é um bom lugar. Quando a gente consegue respirar que está nesse lugar. Eu quero algo novo, mas eu ainda não sei o que é este novo. É um bom lugar. Não é confortável e muitas vezes é difícil sustentar isso, né? O não saber. Só que é uma das etapas. É uma das etapas. Como é um processo, faz parte do processo esse momento de iniciar a busca ainda sem saber ao certo o que é isso que está se buscando. Então, assim, o caminhante, ele empreende a busca pelo o caminho espiritual, muitas vezes se pautando nos ensinamentos de algum mestre, né, ascensionado, de algum guia, alguém que ele se refere, ele reconhece como uma fonte de sabedoria para lidar com a vida, né? E isso é natural, né? A gente buscar uma fonte. O que acontece? Enquanto você vai empreendendo sua própria jornada, uma próxima etapa é você reconhecer nela os aspectos que estão te trazendo ganho, acesso, um sentimento de liberdade com o seu próprio aprendizado. E outro quando você começa a identificar as pedras no caminho, digamos assim, os obstáculos, você aprender com eles, você fazer um aprendizado para lidar com isso
no próximo passo. Então, assim, é o que esse obstáculo está trazendo para mim que eu vou usar para o meu próximo passo. Uma caminhada diz muito respeito a isso, uma caminhada espiritual, e diz respeito a cada vez mais você ir confiando no próprio caminho, na própria jornada, nos passos que você dá. Você se apropria do passo que você já deu e você projeta o próximo passo. Só que você projeta estando consciente de quais são as expectativas em cima do passo, para que você perceba se você está limitando seu passo, sua experiência pelas expectativas que você criou, deixando de vivenciar ele no momento, que é o que realmente traz o aprendizado. É quando você se permite vivenciar o que está vivenciando para ver o que aquilo ali pode revelar para você. Então, cada vez mais o que vai acontecendo com a gente é que você vai se apropriando das suas próprias ferramentas, de como lidar com os seus obstáculos, porque os seus que vão aparecer no seu caminho são diferentes, apesar da gente estar unidos em nossa humanidade. Então, de uma forma geral, os obstáculos têm uma simbologia, digamos, semelhante para a gente, mas cada um vive o seu próprio obstáculo e também vai se apropriando da sua melhor ferramenta, entende? Para lidar com aqueles desafios ali. É um processo, e aí o que a gente vai percebendo no processo é que mais importante do que chegar lá é vivenciar o caminho. Quanto mais você vivencia o caminho, mais você já está lá. Você, na verdade, encontra a fonte vivendo o próprio caminho. Então, hoje eu quero trazer essa mensagem para vocês. Ela ficou um pouco mais subjetiva, é claro, eu tô falando de caminhada espiritual. Se você tiver dúvidas, quiser que eu depois explore algum aspecto mais do tema, deixe aí seu comentário, sua sugestão. E muito obrigada